Você sabe por que Deus criou você? Se alguém te perguntasse agora, por que Deus te criou? O que você responderia para essa pessoa? Tem gente que quer falar que Deus criou o ser humano para o ser humano ser feliz, para ele viver do jeito que ele quer. Vai ter gente que vai falar que Deus criou o ser humano porque Deus não tinha muito o que fazer e quis criar o ser humano simplesmente para criar alguma coisa a mais, para fazer alguma coisa a mais. Então você vai ouvir respostas de todos os tipos, mas o que a Bíblia, que é o livro que nos apresentou esse Deus que nós conhecemos hoje, o que a Bíblia diz sobre isso? Por que Deus criou eu? Por que Deus criou você? Para que Deus criou esse mundo, o ser humano? Para que Deus fez essas coisas? Para cada um ser feliz, como a gente ouve muito por aí, né? Para cada um ser feliz, viver como quer. Você já deve ter ouvido aquela frase: ah, seja feliz, Deus quer que todos nós sejamos felizes. Ou você vai ouvir gente falando que todos nós vamos para o céu e lá todo mundo vai morar para sempre. E aí fica subentendido que cada um pode viver da forma que quer, do jeito que quer, que o destino vai ser o mesmo para qualquer um, porque Deus criou nós para sermos felizes. Mas não é isso que a Bíblia fala, meu amigo. A resposta para essa pergunta, né? Porque Deus criou eu, criou você, está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Se você quiser, você mesmo pode conferir aí na sua Bíblia, que vai dizer o seguinte: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de... Agora aqui começa a explicar para nós por que Deus criou o ser humano. A resposta está aqui: a fim de se tornarem parecidos com o seu filho, o filho em letra maiúscula. Aqui, na verdade, está falando de Jesus Cristo. Continuando, ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então o que a gente acabou de ler aqui, Romanos capítulo 8, versículo 29, é uma resposta incrível para essa pergunta. Por que Deus criou eu? Por que Deus criou você? E aqui essa passagem está dizendo para nós que Deus criou eu e você para nós sermos parecidos com Jesus em um número muito grande de pessoas. Então essa resposta poderia ser resumida da seguinte forma: o propósito dessa criação é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Na verdade, quando Deus criou Adão lá no Jardim do Éden, o Adão era parecido com Deus, parecido com Jesus. A palavra diz que o Senhor fez o homem conforme a semelhança dele. Só que quando Adão comeu aquele fruto e se contaminou profundamente com o pecado, se sujou com o pecado e fez um ato terrível de ofensa contra Deus e manchou toda a criação, manchou todo o universo com o pecado, Adão deixou de ser parecido com Jesus e começou a cada vez mais ser parecido com qualquer coisa menos com Deus. Então Jesus veio e se sacrificou tomando o cálice da ira de Deus contra o pecado, não contra o pecador exatamente, mas contra o pecado que habitava no homem. E Jesus veio e morreu e tomou em si toda a ira de Deus contra a injustiça, porque Deus é perfeito e o pecado ele é imperfeito, é sujo, é desobediência, é tudo aquilo que é mal. E Jesus veio e tomou esse cálice de ira, nos possibilitando assim ser novamente iguais, parecidos, né? Até o ponto de ser iguais a Jesus, voltando para esse propósito. Ou seja, a vontade de Deus desde a eternidade é ter uma família de muitos e muitos e muitos filhos iguais, exatamente iguais a Jesus. Então a nossa vida é uma escola, a nossa vida é uma caminhada para sermos iguais a Jesus e no futuro, por toda a eternidade, nós vamos viver de fato como uma família de muitos filhos iguais a Jesus para a glória de Deus, para a alegria de Deus, para a honra de Deus, porque Ele merece, porque Ele é muito, muito bom e perfeito. Então essa história de que cada um tem que ser feliz, Deus criou cada um para ser feliz, isso não tem base nenhuma na Bíblia. E é o único livro que nos apresenta, que nos fala desse Deus que o povo hebreu nos apresentou e que todo o ocidente conhece bem. Esse único livro que é a Bíblia
não nos diz isso, não nos diz que Deus criou o ser humano para ele ser livre e feliz e viver da forma como quer. Não, ele criou o ser humano para ser igual a Jesus. O pecado corrompeu tudo isso. Agora nós, como cristãos, através de Jesus e do agir do Espírito Santo na nossa vida, vamos sendo moldados, vamos sendo trabalhados para cada vez mais sermos iguais a Jesus até o grande dia, até o dia final em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então não, meu amigo, Deus não criou você para ser feliz e viver como quer. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, que você se arrependa do seu modo de vida independente para voltar a ser dependente do Senhor, a voltar para ser íntimo de Deus e cada dia mais deixar o seu caráter ser trabalhado e estudar também e orar e jejuar e adorar, enfim, caminhar para você ser igual a Jesus. E como você é igual a Jesus? Estudando quem Ele é. Então Deus vai te moldando para você ser igual a Jesus, fazer a diferença nesse mundo, ganhar vidas pelo amor e pelo exemplo, e pelo testemunho e pela palavra de Deus, para que cada vez mais pessoas sejam parecidas com Jesus, bondosas, amorosas, iguais a Jesus, obedientes à vontade de Deus, para que todos nós sejamos uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus para a criação do homem. Essa é a vontade desde sempre de Deus para mim e para você, fazer de nós iguais a Jesus para a glória de Deus e uma família de muitos filhos. Espero que você de coração tenha entendido, tenha absorvido o que Deus tenha falado com você e você busque a partir de hoje viver a vontade de Deus, obedecer o que Ele quer. E onde está as ordens de Deus, a vontade do Senhor? Está na Bíblia, mas você quer se aprofundar mais? Olha para Jesus, veja o que Jesus fez, o que falou, o que disse. Siga Ele, siga o exemplo dEle, aquilo que Ele ensina para você e eu, nós sermos iguais a Ele. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe para esse vídeo, essa verdade chegar para inúmeras pessoas e que Deus te abençoe e até a próxima. Lembrando também, visita meu site www.danilohgomes.com e agora sim, até a próxima.